Amados, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de oficina de leitura. Hoje nós vamos concluir o capítulo 12, que é intitulado A Viagem. A conclusão está lá nas páginas 44 e 45. Farei a leitura e em seguida tem as atividades, né? A atividade interpretativa. Meus amados, mais uma vez eu vou pedir para que haja uma maior compreensão e principalmente compromisso em relação às atividades. Essa turma ela é muito complicada em relação à devoluta das atividades. Está bem? Eu espero que essa situação venha a melhorar, até porque essa situação, né, de pandemia ainda não foi resolvida. Nós temos que nos adequar e principalmente nós temos que nos preocupar com o desenvolvimento da aprendizagem, cada um se preocupando consigo mesmo, fazendo acontecer o ensino remoto, porque é muito individual, é muito particular a responsabilidade, o interesse pelas aulas, está bem? Eu acredito que tudo vai melhorar. Vamos lá, nossa leitura. Quero que vocês acompanhem comigo para uma maior compreensão. Antes de dar início ao término do capítulo, vamos lembrar o que trata o capítulo. A viagem era algo que estava sendo cogitado pela baronesa. Havia um amigo, né, do finado barão que a convidara, era um fazendeiro, para passar um período em sua fazenda lá em Cantagalo. E já estava com um determinado tempo que ela tinha prometido a esse passeio, né, ao amigo finado do barão, e ela achou por bem cumprir a promessa. Então, a história ela se passa mais ou menos nesse âmbito, nessas informações. Agora nós vamos concluir, porque paramos exatamente nesse momento em que ela estava disposta a aceitar o pedido do amigo do esposo, do finado barão, né? Então vamos lá. Luiz Alves mostrou-se fiel à palavra dada. Dada a quem? A quem foi que Luiz Alves deu uma palavra? Atribuiu ela uma informação de que haveria aí um certo complô, digamos assim, em relação à saída da baronesa a Cantagalo. Luiz Alves conversou bastante com Jorge, não foi? Em uma visita que foi feita. Então vamos continuar. Declarou amavelmente que se opunha à viagem, como vizinho e amigo que declararia em último caso o auxílio de força pública, que era um erro e um crime deixar aquela casa viúva da benevolência e da graça e do gosto de todas as mais qualidades excelentes que ali iam achar os felizes que a frequentavam. Que, enfim, o mal era tamanho que não deixaria de ser pecado, posto não viesse apontado nos catecismos, e como pecado seria de força punido, com amargas penas, no outro século, pelo que o mais dos autos era sua decisão que a baronesa devia ficar. Olha, ele se opunha, né, à ida dela. Todas estas razões foram ditas como deviam de ser, de um modo galante e folgazão, a que a baronesa respondia igualmente e que não daria nada mais de si. Se Luiz Alves, mudando de estilo, não fosse por o assunto indiferente terreno. Olha lá o que ele disse. Digamos a verdade, senhora baronesa, a viagem há de ser-lhe imensamente incômoda. Se for só isso, suas forças não são de certo iguais às de seus primeiros anos. Sua saúde é melindrosa e não poderá sofrer tanta fadiga. Confesso que falo em nome de certo interesse pessoal de amigo e de vizinho, mas a principal razão não é essa. Se houvesse um motivo urgente, bem. Mas, tratando-se apenas de uma promessa feita há tanto tempo, seria crueldade da minha parte não insistir que ficasse. Olha ele tentando persuadir aí a baronesa. A baronesa defendia-se, e Luiz Alves não tardou em reconhecer de si para si que ela não se defendia com o vigor de uma resolução original e própria. A conversa, entretanto, tornara-se mais geral. De todos os lados partiam votos de oposição. Guiomar havia há alguns minutos que não atendia à interlocutora. Tinha o ouvido afiado e assestado sobre o grupo da madrinha. Ninguém a observava.
mas é privilégio do romancista e do leitor ver no rosto de uma personagem aquilo que as outras não veem ou não podem ver. No rosto de Guiomar podemos nós ler, não só o tédio que lhe causava aquela opinião unânime contra o projeto da baronesa, mas ainda a expressão de um gênio imperioso e voluntário. Estamos de acordo, creio eu, perguntou Luiz Alves, olhando alternadamente para a baronesa e as outras pessoas. Não é possível, doutor, respondia a boa senhora. De certo que não é possível, interveio Guiomar no lugar onde estava. A viagem não oferece risco. Nem minha madrinha está inválida. Demais, é uma promessa feita, não se pode deixar de cumprir. Esta opinião, dita um tom seco e firme, ainda que a voz nada perdesse de seu natural aveludado, equivaleu a um pouco de água fria lançada na fervura triunfante dos ânimos. Guiomar tem razão, disse a baronesa. Já agora é preciso ir. São apenas 3 ou 4 meses. Luiz Alves olhou longamente para Guiomar, como a procurar ver-lhe no rosto todas as antecedências da resolução da baronesa. A oposição afrouxara. Jorge chamou em vão o advogado em seu auxílio. A resolução da tia, se alguma vez for abalada, tornara-se uma vez firme. Guiomar, entretanto, erguera-se e chegara ao grupo da madrinha. Jorge fitou-a com uma expressão de vaidade e cobiça. Luiz Alves, que se achava de pé, recuou um pouco para deixá-la passar. Os olhos com que a contemplou não eram de cobiça nem de vaidade. A leitora, que ainda lembrará da confissão por ele mesmo feita a Estevão, suporá, talvez, que eram de amor. Talvez, quem sabe, amor um pouco sossegado, não louco e cego como o de Estevão, não pueril e lascivo como o de Jorge, um meio termo entre um e outro, como podia havê-lo no coração de um ambicioso. Olha aí como Guiomar nos apresenta todas as características dos pretendentes, né? Ela vai de forma muito sutil, de uma precisão impressionante, fazendo todas essas descrições em relação às características psicológicas de cada um deles. E o doutor Luiz Alves defende causas más, disse Guiomar, sorrindo para ele. Não se trata de uma coisa impossível. Quanto a mim, Cantagalo só tem um inconveniente. Será menos divertido que a corte, mas o tempo passa depressa. Nesse caso, disse Jorge, suspirando, eu também dispenso teatros e bailes. Sacrifico-me à família. Queres ir conosco? Perguntou a baronesa alegremente. Que dúvida! Guiomar mordeu o lábio inferior com uma expressão de despeito que pôde conter e abafar, sem que ninguém a percebesse, ninguém, exceto Luiz Alves. Um sorriso tranquilo e perspicaz roçou os lábios do advogado, enquanto a moça, para esconder a impressão que lhe ficara, de novo se dirigiu à janela, onde esteve alguns momentos sozinha, meio voltada para fora e meio guardada pela sombra que ali fazia a cortina. Um rumor de passos fê-la voltar-se para dentro. Era Luiz Alves. Ah, disse ela, fingindo-se tranquila. Agradeço-lhe não haver insistido mais nos seus conselhos. A intenção era boa, respondeu Luiz Alves em voz baixa. Mas será agora excelente. Nem tudo está perdido. Eu me incumbo de salvar o resto. Guiomar franziu a testa com mais vivo e natural espanto. Tal espanto que parecia havê-la feito esquecer outro sentimento, igualmente natural. O do despeito que lhe causaria aquela singular familiaridade. Mas o assombro dominou tudo. Guiomar sentiu que ele lera nela a razão da insistência e o desgosto do resultado. A ruga desfez-se a pouco e pouco, mas a moça não retirou logo os olhos. Havia neles uma interrogação imperiosa que a alma não se atrevia a transmitir aos lábios. Se há nos do leitor alguma interrogação, vamos esperar, né? Esperemos o capítulo seguinte. Então, pessoal, o capítulo 12 ele termina com todas essas interrogações em relação a essa viagem. Que, claro, acontecerá aí muitas
muitas ações nos próximos capítulos. Então, agora nós vamos interpretar duas questões em relação ao que foi lido. Está bem? Copiem as questões no caderno, façam um cabeçalho bem nítido, bem organizado. Está bem? Primeira questão diz assim: analise as afirmativas abaixo e relacione de acordo com a legenda. Com a legenda, não tem esse A, né, de como. Pessoal, nós temos aí o item A para Luiz Alves, o item B, a letra B para Guiomar, o C para Jorge e D para a Baronesa. Nós temos aí frases que foram retiradas do texto que acabamos de ler, são trechos. Então, você vai relacionar com as letras que são referentes às falas dessas personagens, está bem? Aí você vai colocar as letras de acordo com a legenda. Eu também dispenso teatros e bailes, sacrifico-me à família. Quem falou isso? Foi Luiz Alves, Guiomar, Jorge ou Baronesa? Digamos a verdade, senhora Baronesa, a viagem há de ser-lhe imensamente incômoda. Se for só isso, suas forças não são de certo iguais às de seus primeiros anos. A próxima. Não é possível, doutor. A próxima. O doutor Luiz Alves defende causas más. E a última informação. A intenção era boa, mas será agora excelente. Nem tudo está perdido. Eu me incumbo de salvar o resto. Então, mais uma vez, todos esses trechos foram retirados do texto. É só você voltar à leitura e fazer exatamente aí a relação de acordo com as personagens. E a segunda e última questão, para que vocês reescrevam as frases, substituindo as palavras destacadas por outras de mesmo valor semântico, ou seja, que tenham o mesmo sentido. Ao item A. Todas estas razões foram ditas como deveria de ser, de um modo galante e folgazão. Então, vocês irão reescrever a frase e, em seguida, procurar palavras que tenham o mesmo valor semântico de galante e folgazão. Observem que, ao procurar, vocês irão colocar a palavra que se encaixe, que tenha o mesmo valor semântico, que tenha o mesmo sentido dentro da construção, da informação aí da frase. Está bem? B. No rosto de Guiomar, podemos nós ler não só o tédio que ele causava aquela opinião unânime contra o projeto da baronesa, mas ainda a expressão de um gênio imperioso e voluntário. Aí nós temos 3 palavras: unânime, imperioso e voluntário. Está bem? Item C. Jorge fitou-a como uma expressão de vaidade e cobiça, procurando o sentido, uma palavra que tem o mesmo sentido, o mesmo valor semântico de fitou-a e cobiça. E por último, que é o item D, amor um pouco sossegado, não louco e cego como o de Estevão, não pueril e lascivo. Então, nós temos sossegado, pueril e lascivo. Tranquilamente vocês responderão essas duas questões. Eu espero as respostas até a próxima quarta-feira, está bem? Para que eu possa lançar o ponto de atividade realizada. E para concluir a nossa reflexão, estudar não é obrigação. Nunca, gente. Estudar é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. E que ninguém, mas absolutamente ninguém, vai roubar de vocês. O conhecimento é individual, meus amores, e ninguém vai poder nunca roubar. Está bem? Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima aula.